Gente querida, estou aqui para conversar um pouco sobre as questões que envolvem a celebração do Advento, né? A própria possibilidade de se pensar no Advento, né? Nesse mundo que estamos agora inseridos, nessa outra realidade. E hoje eu queria trazer um assunto que eu nunca precisaria falar dele se não fosse, né, que é o motivo desse questionamento, é porque a ascensão do pensamento fundamentalista. E a gente tem que entender que quando o pensamento fundamentalista ascende, ele impera, ele se espalha não só naquele extrato social que pensa de uma determinada maneira que agora se impõe, mas tudo que a gente faz, todos os modos de estar no mundo, eles se endurecem, né? Não é apenas lá no pensamento teocrático neopentecostal, né? Essa maneira de pensar endurecida, que é o pensamento fundamentalista, ele se infiltra em todas as relações sociais que a gente tem, não é? Então, e o que é mais grave ainda, né? Eu estou aqui nesse questionamento. Ser espiritualizado é a mesma coisa do que ser religioso? Por quê? Porque com a ascensão do pensamento fundamentalista religioso neopentecostal, né, no mundo, mas em especial no Brasil, o que a gente percebe? A gente percebe um endurecimento de todas as esferas. E, objetivamente, o que a gente tem percebido, principalmente nesse ano de 2019, mais fortemente, porque já veio desde o golpe, né? É a instalação de uma possível teocracia. Agora mesmo eu vi um discurso de uma pessoa da diplomacia brasileira no exterior, dizendo que a questão religiosa sim é uma questão de Estado e que o Estado ele precisa atuar naquelas pessoas que não têm religião. Ele tem o dever, segundo essa pessoa, que eu nem quero citar nomes, mas está aí na mídia, o Estado tem o dever de fazer com que as pessoas que não têm religião tenham religião. Olha o nível. Então, com isso, eu falo nós, porque somos de um modo aproximado da religiosidade, da espiritualidade, na antroposofia usamos alguns signos de religiões hegemônicas, infelizmente, ou felizmente, sei lá, são coisas que me fazem agora, né, aos quase 60 anos, pensar sobre essas questões. Por quê? Porque são questões que agora estão se tornando uma ditadura do pensamento, uma ditadura da experiência, né? Você não consegue mais, em liberdade, no âmbito da sua individualidade, fazer suas práticas, traduzir seus credos em gestos, sem que haja um policiamento, seja esse policiamento para questionar a natureza daquilo que você faz, seja um policiamento para dizer, não, isso que você faz é religioso, isso não serve mais,
Ou seja, de qualquer maneira, não dá mais para ficar sem conversar sobre essas coisas. Eu acho uma pena, mas acho bom também. Há uma ambiguidade. Por quê? Porque havia muita mistura. Né? Eu mesma já desde 2015, antes do golpe, desde a tese, né? Desde 2010, venho elaborando esse conceito de antroposofia da imanência. Hoje, um pouco do que eu vou falar se aproxima desse conceito. Uma pessoa aqui na rede me perguntou: o que é a antroposofia da imanência? Eu não vou falar porque lá nas 13 noites sagradas nós vamos discutir um pouco mais isso. Mas hoje, o que eu vou trazer caminha um pouco para esse modo de pensar. Então, uma antroposofia que se afaste de uma abordagem dogmática, né? Bem, enfim, vou começar. Olha só, eu trouxe uma epígrafe cantante também. A minha epígrafe cantante hoje, com os intervalinhos, resolvi fazer de novo. Achei bom ontem, porque a hora que eu começo a esquentar, eu canto um pouquinho internamente e aquilo dilui. Veja que isso é uma prática, né? É uma prática que me ajuda a me temperar, digamos. E essa minha epígrafe cantante hoje, ela vem na voz de Gilberto Gil. Numa linda canção que diz a ciência em si, que toca de leve nessas questões que eu vou trazer hoje, dessas minhas inquietações. Então a epígrafe começa assim, lá no final da música: o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, pesar, do avião ao jabuti, desperta, olha que interessante, o que ainda não se pode pensar, do sono eterno ao eterno devir. Então, essa fricção entre aquilo que é científico e aquilo que a gente ainda não consegue nem pensar sobre. É lindo, né? Gil é uma beleza. Muito bem. Então, a questão central é: ser espiritualizado é a mesma coisa do que ser religioso? E aí vem desse livro que eu mostrei ontem, do André Martins, lá do capítulo da Scarlett Marton, uma pergunta. Onde é que ela está aqui? Uma pergunta que tá junto com isso, mas que ainda não é o que a gente vai tocar hoje, mas está junto. Que diz assim: como livrar-se da metafísica sem cair no relativismo? Essa é uma pergunta básica, mas que a gente só vai escutar hoje e vai parar com ela aí, porque ela não tem ainda uma solução nesse questionamento que eu vou trazer. Por quê? Porque essa pergunta tem a ver com uma certa postura, a gente pode dizer, nihilista, que é assim: olha, se não há uma lei e ordem militar, então é balbúrdia. É uma coisa mais ou menos por aí. Se não há uma metafísica instalada, com regras rígidas do outro lado do universo, né? Seja esse universo plano ou bola, então não tem nada, é tudo relativo. Se não existe uma única verdade, né? Teocrática, digamos assim, é porque então não tem mais nada, virou tudo caos. Então é uma pergunta que ela é carregada de respostas nihilistas, né? Então, como se livrar da metafísica, que é aquilo que é uma lei prévia, né? A gente não vai falar disso agora, sem cair no relativismo. Antes de começar aqui
a tecer um pouco dessas minhas reflexões, quero falar que eu vi que tem 2 ou 3 mensagens. Quando eu abri o Facebook, eu vi, mas ainda não consegui chegar aqui, tá bom? Então, eu vou responder as mensagens, inclusive uma pessoa que escutou a live de ontem, que ficou refletindo e trouxe alguma coisa. Eu acho que ela trouxe sobre aquilo de moralidade implicada no presépio. A gente vai falar disso, podemos falar disso amanhã, tá bom? Vou ler com carinho e vou tecer alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque às vezes as coisas aqui ficam jogadas assim, e a gente tem que imaginar que essas coisas não precisariam ser assim, gente. Elas só estão sendo assim porque existe um pensamento fundamentalista se instalando no nosso cotidiano. O que nos faz questionar o que a gente está fazendo, né? Eu, por exemplo, o que eu estou fazendo que sustenta esse pensamento opressor e o que eu posso fazer nas minhas práticas, na minha crença, no meu modo de viver, que não alimente esse lugar. É isso, é só porque o fascismo se instalou, porque se ele não tivesse se instalado, a gente estava no hibridismo, né? Cada um com as suas coisas, no seu jeitinho, e pronto. E claro, a gente não estaria tão acordado. Então, esse grande mal, né? Que é o fascismo, é o mal. Ele é bom, por um lado, porque ele nos faz assumir a vida com as próprias mãos e não só ir tocando na ignorância. E às vezes, quando a gente vai tocando na ignorância, mesmo quando está tudo bem, a gente está perpetuando uma estrutura que está prejudicando determinadas pessoas. E às vezes, quase sempre, a gente mesmo. Não tem essas questões todas, mas elas só se instalaram efetivamente. Por quê? Porque a gente está colocado num estado que quer ser teocrático, quer então impor um modo religioso, moral, com uma moralidade implicada para toda a gente. Isso é inadmissível, né, gente? É inadmissível. Por quê? Porque o espiritual é sempre livre. E a expressão do espiritual também, né? E se a sua liberdade é massacrar a do outro, isso não é liberdade, né? Você não tem a liberdade de agredir, de prejudicar o outro. Isso não é liberdade. Isso é maldade. Enfim, ai, que dureza. Muito bem, olha só. Eu tenho esse vício, né, de questionamento, mas é o meu lugar. Eu sou desse jeito. E eu preciso falar dessas coisas. Então, apertar a pergunta: ser espiritualizado é a mesma coisa do que ser religioso? Eu fui lá na psicologia da personalidade através de um estudioso da PUC, né? Que chama Enio Brito. E o Enio traz uma reflexão de um artigo bem bonitinho, bem sintético. Ele fala gostoso, ele vai contando, ele é bom de leitura. E eu vou colocar, eu digo que eu vou colocar, eu tento, viu, gente? Mas o cotidiano é muito doido, ainda tô aqui, ó, querendo começar a fazer a capa do meu cadernão, só consegui bordar esse tantinho aqui desde ontem. Mas eu vou falar um pouco mais disso também. Então, para essa pergunta, a seguinte resposta vem lá do Enio Brito. Ele diz assim: a religiosidade pode ser uma maneira da espiritualidade se manifestar, mas não é a única maneira. Ou seja, do mesmo modo que há pessoas de intensa religiosidade e pouca espiritualidade, que a gente pode questionar, né? Essa teocracia, ela é de intensa religiosidade e de muito pouca espiritualidade, né? Há pessoas de nenhuma religiosidade que podem manifestar uma intensa espiritualidade. Então, esse artigo lá do
da revista da PUC, né? Chama Revista de Estudos da Religião, ela traz essa diferenciação entre espiritualidade e religiosidade. Mas ela traz também o que é muito importante, onde é que eu coloquei? Aqui, o que é muito importante, uma diferença também entre religião e religiosidade. Então, tem aí delicadezas, tá? Lembrando que a gente está lá na psicologia da personalidade. Muito bem, olha só como ele coloca, como ele tem trazendo a diferença entre religiosidade e religião. Então, ele diz assim, religiosidade é diferente de religião. Digamos que a religiosidade é sua face subjetiva. Pode ser a face subjetiva da religião. Existe uma religião, mas existe uma subjetividade, ou seja, existe cada um de nós com a sua própria religiosidade, às vezes inspiradas numa corrente hinduísta, numa corrente budista, numa corrente cristã, inspirada, mas é uma religiosidade, ou seja, não é uma religião, mas há tendências, cores, que normalmente chegam até nós pela cultura, pela formação familiar, não é? Então, é uma religiosidade, mas aí você é perguntado, você diz assim, eu não sou religiosa, né? Não tenho religião, mas se você tem uma religiosidade que é expressa, né, de maneira subjetiva. Isso é interessante também a gente pensar a diferença de uma religião para uma religiosidade, porque o pensamento dogmático fundamentalista, ele quer impor não a religiosidade, mas a religião, né? Que foi exatamente o que fizeram aqui quando chegaram os padres jesuítas. Eles quiseram impor aqueles que aqui viviam uma religião e não uma religiosidade, certo? Porque a religiosidade, quem estava aqui já tinha expressada na seu próprio modo de vida, integrado com a sua cultura, né? Então, se a gente for pensar, né, esse espírito jesuístico, né, ele é sempre opressivo, né? Porque ele quer impor ao outro a sua crença dogmática. Ai, eu detesto falar desses assuntos, mas tô indo, viu? Desculpa, tô indo. Mas eu preferia não, mas tenho que ir. Não tenho como escapar desses incômodos todos, porque, afinal de contas, eu amo fazer os presefinhos, eu amo enfeitar a casa para o Natal, faz parte da minha cultura e da minha subjetividade, mas eu quero colocar os pingos nos is, para que isso não seja um modo de colaborar com o pensamento, com o movimento fundamentalista e com a instalação de uma teocracia no meu país. Por isso eu estou aqui. Ai, dureza. Então, olha só. A religiosidade pode ser, e aí é bem importante o pode, tá, gente? Pode ser uma maneira da espiritualidade se expressar. A espiritualidade, ela não precisa se expressar numa religiosidade, mas a depender da subjetividade, ela se expressa dessa maneira. Dá para entender isso? Ou seja, você não precisa... a espiritualidade, ela é estrutural, né? A religiosidade, ela é processual. Ela depende daquilo que você... Do modo como você é, dos seus valores, da sua hierarquia de valores, dos seus gostos, da sua cultura, né? Do modo de você, de modo de você se expressar no mundo. Ela muda. Você pode ter tido uma religiosidade, digamos, assim, todo mundo já passou, né? Um pouquinho hippie. Apesar que tem gente que ainda acha que eu sou um pouquinho hippie, porque eu moro em casa de barro e madeira, com telhado verde.
enfim, uso roupa velha. Mas a religiosidade, ela pode mudar. Então, você pode ter passado por uma fase hippie, depois você vai para uma fase mais hinduísta, você vai mudando, mas a sua espiritualidade, ela é estrutural do seu ser. Ela é estrutural da sua vida. Ela pode se expressar, por exemplo, como aqui o nosso... Já vou fazer o intervalinho. Como aqui no nosso intervalinho, na voz do Gilberto Gil, se expressa através da ciência. A espiritualidade se expressando através da ciência, né? Então, o intervalinho diz assim... Deixa eu tomar um golinho de chá. Hoje o meu chá tem gengibre, limão, camomila e uma gotinha de um chazinho preto, assim, para dar um up. Muito bem. Diz Gilberto Gil, em A Ciência em Si: como a órbita da Terra abraça o vácuo devagar para alcançar o que já estava aqui, se a crença quer se materializar, tanto quanto a experiência quer se abstrair, a ciência não avança, a ciência alcança, a ciência em si. É lindo, gente. O que está falando Gil aqui? Ele está falando de uma mescla, né? Ele está falando dessa crença que quer se materializar, que é uma vocação, né? Tanto que o excesso de materialização da crença vira o dogma e o consequente pensamento fundamentalista. Mas a ciência também quer se abstrair, né? Ela também quer dar sentido à vida. Nessa questão de dar sentido que eu vou trazer aqui mais uma falinha lá do artigo do Enio Brito. Ele diz assim, eu chamei de uma definição. O termo religiosidade implica a relação do ser humano com um ser transcendente. Espiritualidade não implica nenhuma ligação com uma realidade superior, mas a possibilidade de uma pessoa mergulhar em si mesmo, né? Então, nesse mergulho, e aí eu posso questionar, porque no meu guarda-chuva teórico, diferentemente do Enio Brito, a gente questiona um pouco esse mundo interior. É como se o mundo interior fosse que nem essa minha espiral aqui. Ele é um momentinho, né? Mas todo permeado pelo mundo exterior. Não há uma separação, não é um círculo fechado, é uma espiral, né? E essa espiral, ela se compõe e depois ela se dissolve. Então, ora a gente está enrodilhado em nós mesmos, ora a gente está no social. E quando a gente enrodilha em nós mesmos, a gente traz todo esse social para dentro de casa, né, gente? Bem, enfim. Então, tô aqui nesses questionamentos para pensar por que nós, da antroposofia, muitas vezes nos endurecemos, e a gente viu isso quando o muro foi decretado e legitimado. Muitas pessoas da antroposofia instalaram o seu pensamento dogmático fundamentalizado, né, nas suas práticas. Então, esse movimento de endurecimento das crenças, né, é favorecido pelo fascismo. Então, o fascismo cria um ambiente para que todas as relações se tornem fixas, né? O fascismo é o não diálogo. O fascismo é a não mescla, a falta de composição. Então, você não compõe mais com as diferenças. Você quer a unidade. No fascismo, você quer o igual.
né? Ontem eu fui assistir, eu vou dar spoiler, mas eu fui assistir ontem na estreia Star Wars 8, o fim da saga. Adorei, né, gente? Eu adoro esse tipo de coisa. Eu fui levar meu filho e nós passamos a tarde lá no cinema. É o 9. É o 9? É o 9. Ele tá me corrigindo, é o 9! Como chama? É Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker. Enfim, então eu fui assistir. E aí o que me chamou a atenção, porque eu tava preparando isso que eu tô falando aqui, né? Tava preparando e fui pro cinema assistir Ascensão Skywalker. Do lado do Império, todos uniformizados, sem identidade, sem diferença, todos militarizados, todos organizados. Lembrou-me a instalação das escolas públicas militares, tudo reto, tudo enfileirado, tudo uniformizado. E do outro lado, do lado da força, Uli, como chama? Do outro lado, do lado do Skywalker, é o Império e a Resistência. A Resistência! No lado da Resistência, tudo colorido. Uma pessoa com a cabeça enorme, outra com um narizão, outra com chifre, outra enorme, gigante, outra pequenininha. Diferença, multiplicidade, roupas, natureza, né? Do lado do Império sem nenhuma natureza. Ou seja, são forças, né, gente? É lindo ver. Lindo e terrível, porque agora a gente está do lado do Império, né, gente? O Império quer se instalar. E é o Império mesmo, a gente sabe. Eu não vou entrar aqui hoje, senão vou ter que fazer outro intervalinho se eu começar a ir para esse lado de falar sobre o Império. Mas eu estava lá justamente e pensando como que o pensamento fundamentalista dogmático, ele é isso que despersonifica a diferença. Você não pode praticar a sua religiosidade. E aí, você não pode ser diferente. Porque na palestra tal, diz para você ser assim. Ou naquele livro que a gente sabe que invade o mundo dos outros, né? Achando que é legítimo fazer isso, estava escrito ali. E a gente sabe que todas essas coisas foram escritas na imanência. Da época que elas foram escritas, a serviço das forças que imperavam naquela época. Enfim. Vou tocando. Vou fazer um intervalinho para descansar desses assuntos que eu começo a ficar quente. Já descobri, ó, começa a ficar quente, o óculos começa a embaçar e aí vocês ficam vendo aí um branquinho na tela, que é os assuntos quentes que me afetam. Vou fazer outro intervalinho do Gil. Olha que lindo, gente. Se toda coincidência tende a que se entenda, e toda lenda quer chegar aqui, a ciência não se aprende, a ciência apreende a ciência em si. Vocês conhecem essa música? É linda demais. Depois eu vou pegar na internet e colocar aqui. Olha só, falando em colocar aqui, vocês acreditam? Eu nem vi hoje se eu já cheguei a 1000. Vocês acreditam que eu dei uma reforma no meu canal do YouTube? E aí, eu era do tempo do Orkut. Sabe que tava lá em 2009, gente? O contato, a minha página, sei lá, do YouTube, tava ainda com o endereço do Orkut, para vocês verem a situação. 991, vai quase chegar a 1000. Você já se inscreveu lá? Vou deixar aberto, na hora que chegar a 1000 eu faço um print. Sabe por quê? Eu acho importante. Acho importante a gente ocupar todos os espaços possíveis. Todos os espaços possíveis. Claro, tem gente muito mais legal para fazer isso do que eu. Mas eu tô fazendo porque é o que eu posso. É o que eu posso fazer. Eu não posso ficar calada, eu não posso me omitir, né? Então, vou sair à luta. Por quê? Porque eu acompanho os Olavos de Carvalho, os Nando Moura, eu acompanho toda essa turma, e eles têm milhares de seguidores fiéis. Eles são um império. E quando eles lançam um vídeo,
Todas as pessoas que assistem o vídeo dão like. Todas uniformizadas. Aqui não. Aqui cada um é do jeito, assiste, não dá like, não tá nem aí. E aí, claro, que o império massacra, né, gente? Claro que eles são muito mais eficientes do que nós. Mas o que eu penso é que as nossas crianças estão à mercê dessa gente. E quando elas estão à mercê dessa gente, o que acontece? Como eles são muito eficientes, a gente está vendo crianças das escolas filmando professores que não podem contar a verdade. Enfim, a gente precisa se mobilizar. A gente precisa deixar a gente precisa encontrar um lugar onde a gente se una, mas que mantenha a nossa liberdade. Porque não adianta nada a gente querer criar outro império e pá, não. Existem duas maneiras de resistir aí. Ou a gente escapando, é o que eu tenho visto, a grande maioria das pessoas da antroposofia se fechando numa bolha, sem prestar atenção a nada, sem achar, sem dar palpite, se alienando, ou seja, escapando. Ou tem as que aderem, claro, mas na resistência tem duas maneiras. Aquelas que se alienam e escapam da realidade e aquelas que, estando no meio da coisa, começam a erodir essa realidade. É o que eu quero ser, eu quero erodir isso que tá aí. Não sei como, eu vou fazendo do jeito que eu consigo. E aí, gente, vamos espalhar esse pensamento, cria o seu canal, começa a falar, manda os negócios para mim, eu divulgo. Vamos começar a nos movimentar, onde a gente pode, ocupando os espaços. Porque se a gente não ocupar os espaços, com certeza, gente, o pensamento fundamentalista, até mesmo antroposófico, vai ocupar. E aí você, lá na sua escola, lá no seu consultório, vai entrar no jugo do dever ser. E aí vai fazer tudo, menos antroposofia. Porque a antroposofia é uma filosofia para a liberdade. É uma filosofia da liberdade. E não há liberdade com dever ser. Não há liberdade com pensamento dogmático. Não há liberdade no fundamentalismo. Não há liberdade na não reflexão. Você precisa pensar. Você precisa se questionar. Você precisa dizer, mas por que eu faço isso? Por quê? Né? Será que isso que eu faço, como hábito, como amor, como aquilo que eu gosto tanto, não está ajudando a construir esse mundo feio que está surgindo aí? Será que é isso que eu quero no final das contas? Ah, não, então abre mão, né, de algumas práticas, substitui por outras que podem ampliar os modos de existir. Muito bem. Então, tô avançando lá naquela pergunta. Ser espiritualizado é a mesma coisa que ser religioso? A gente já viu que não. A gente também já viu que religião já acabou, nossa! Que religião é diferente de religiosidade. Que a religiosidade é uma expressão usando signos, símbolos, rituais, mas de forma subjetiva e que ela pode coincidir, se inspirar em determinadas práticas até mesmo religiosas. Então eu me identifico muito com isso. Eu agora, assim, desse ponto de vista, a minha espiritualidade, ela, né, é inspirada numa antroposofia. Eu procuro trazê-la para a imanência. Eu vou ler um trechinho aqui que eu acho que ajuda a começar a pensar nessa imanência. Mas eu gosto de expressar essa minha espiritualidade com pequenos rituais, né? Com pequenos processos de ritmos que vão associados aos ritmos da natureza, né? E, claro, inspirado também na cultura popular que é decalcada, digamos, da religião hegemônica. E é isso que eu estou me colocando em questão agora.
Mesmo porque essa religião hegemônica, ela está querendo endurecer por um lado, mas por outro lado ela também é resistência. Então a gente está assim, sem saber por onde correr. Outra definição, a última que eu vou trazer é, olha só, não é a última. Ela diz assim: o termo espiritualidade designa toda vivência que pode traduzir mudança profunda no interior do ser humano. A espiritualidade tem relação com valores e significados. O espírito nos permite fazer a experiência da profundidade, da captação do simbólico, de mostrar o que move a vida. O que move a vida é um sentido, pois é o espírito que é capaz de descobrir o sentido na existência. Então, é essa espiritualidade. Aí, quando você quer, né, captar o simbólico, quando você quer expressar isso, você às vezes expressa isso numa certa religiosidade, porque muitas vezes a religião não permite fazer isso. Muito bem. Uma visão para encerrar, tá bom, gente? É lá da psicologia da personalidade. A psicologia da personalidade é uma área da Gestalt. Ela compreende o ser humano, olha como é próximo da antroposofia. Ela compreende o ser humano como um ser animo, bio, psicocultural. Um ente composto de 3 níveis articulados: o corporal, o psíquico e o espiritual. Um ente que vive em uma cultura, a qual é configurada social, geográfica e historicamente. Fazem parte da estrutura da personalidade, esses fatores, né? Da personalidade humana. Então, nessa coloração, olha os elementos que entram: a sexualidade, as disposições genéticas, as possibilidades de emoção, os sentimentos, o senso de identidade, a reflexão profunda sobre si, sobre a existência, sobre o mundo, a possibilidade de hierarquizar valores. Então, esse ser humano, né? Ele, se a gente pegar todos esses componentes, veja a multiplicidade disso. Steiner fala, e com isso eu encerro minha participação hoje aqui, Steiner fala que assim, o melhor seria uma religião para cada um, não é? Então, hoje tentei refletir sobre essa questão de que ser espiritualizado não é a mesma coisa, definido agora pela minha reflexão, do que ser religioso, né? E que ser espiritualizado é estrutural, ser religioso é processual, né? E que muitas vezes há pessoas que gostam de expressar a sua espiritualidade numa certa religiosidade, mesmo sendo, qual é o termo que ele usa aqui? Arreligioso. Ele diz assim: existe a possibilidade de alguém viver uma espiritualidade arreligiosa. Eu acho que eu sou um pouco por aí, né? Então, assim, queria agradecer imenso. Amanhã eu volto, deixa eu ver como que é. Amanhã é sábado, volto com a questão dos rituais e as imagens de credos hegemônicos que habitam a nossa cultura popular, o nosso imaginário. Até amanhã, gente. Obrigada, viu? Eu tô adorando o movimento, a conversa. Agora mesmo vou responder as coisas assim que eu fizer o almoço. Hoje eu tenho que fazer feijão, inhame, tenho que colocar tudo lá, tá bom? Já deixei a salada lavada. Beijo, gente!